Imagina que você está afundando, não numa piscina, não num lago. Você está afundando nas profundezas da morte. É a própria expressão que Davi usa. As cordas do sepulcro me rodearam. Os laços da morte me surpreenderam. E no momento em que você está descendo, no momento em que as suas forças acabaram completamente e você não tem mais nada para segurar, você grita. Um grito que não é calculado, não é estruturado, não tem liturgia. É o tipo de grito que sai quando o ser humano chegou ao fim de si mesmo. E aí, a terra treme, os alicerces dos montes se sacudem, fumaça sobe pelas narinas de Deus, fogo sai da sua boca. Ele inclina os céus e desce o Deus que habita na eternidade, que fez os céus com os dedos, como vimos no Salmo 8. Esse Deus desceu por causa de um grito, por causa do seu grito. O Salmo 18 é o maior salmo de Davi, um dos mais longos de todo o livro. E ele é o testemunho de um homem que viu Deus agir em escala impossível em resposta a uma oração do fundo do poço. E o que ele descreve vai mudar para sempre a forma como você entende o que acontece quando você clama. Olá, queridos, a paz do Senhor. O Salmo 18 tem um título excepcionalmente longo e específico, único no livro dos Salmos, para o mestre de canto, servo do Senhor, de Davi, que falou ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Esse é o contexto histórico mais explícito de qualquer salmo da série até agora. Davi está do outro lado de uma vida inteira de perseguição. Saul morreu. Os inimigos ao redor foram vencidos. O trono está consolidado. E Davi olha para trás, para todas as cavernas, todos os desertos, todas as noites em que a morte estava a um passo. E escreve o salmo mais longo e mais teologicamente rico da sua carreira. O que torna o Salmo 18 ainda mais fascinante é que ele aparece quase palavra por palavra em 2 Samuel, capítulo 22, é o único salmo do livro dos Salmos que também está preservado integralmente em outro livro da Bíblia. Isso não é coincidência nem duplicação descuidada. É a comunidade de Israel dizendo: esse texto é importante demais para ficar em apenas um lugar. Ele pertence tanto à história narrativa de Davi quanto ao livro de adoração do povo de Deus. Ele é ao mesmo tempo história e hino, testemunho e teologia. O cruzamento imediato é com o êxodo do Egito. A descrição da intervenção divina, nos versículos 7 a 15, com trovões, relâmpagos, granizo, fumaça e fogo, é deliberadamente construída com a mesma linguagem das pragas do Egito e da travessia do Mar Vermelho em Êxodo 14 e 15. Davi está dizendo que o Deus que abriu o mar para Moisés é o mesmo Deus que desceu para salvar um pastor de Belém. A escala é diferente. O Deus é o mesmo. O versículo 1 abre com uma declaração de amor que é única em toda a Bíblia. Davi diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. A palavra hebraica para te amo aqui não é ahav, o verbo comum para amor. É racham. Racham vem da mesma raiz que reshem, que significa útero, ventre materno. É o amor mais visceral, mais instintivo, mais físico que existe na linguagem hebraica. É o amor que uma mãe sente pelo filho que carregou dentro do corpo. Quando Davi abre o Salmo 18 com Exancha, ele está dizendo: meu amor por ti. Senhor, não é intelectual, não é uma decisão racional de amar porque devo. É entranhas, é algo que vem de dentro do meu ser mais profundo, como o amor materno, que não precisa ser justificado, porque é instintivo e total. Essa é a única vez em toda a Bíblia que um ser humano usa essa palavra para descrever o seu amor por Deus. E nos versículos 2 e 3, Davi acumula uma série de títulos para Deus em sequência rápida, e cada um deles precisa ser sentido individualmente. Rocha, fortaleza, libertador escudo, chifre da salvação, alto refúgio. A palavra que ancora toda essa lista é sela. Sela não é qualquer pedra, é a rocha massiva, o penedo sólido, o tipo de formação geológica que não se move em milhares de anos. No deserto de Judá, onde Davi passou anos fugindo de Saul, as formações rochosas eram literalmente a diferença entre a vida e a morte. Você se escondia atrás de uma cela, dormia à sombra de uma cela, ficava invisível para os perseguidores do lado de trás de uma cela. Quando Davi chama Deus de cela,
ele não está usando uma metáfora abstrata. Está descrevendo algo que conheceu com o próprio corpo, com os próprios pés, com a própria respiração contida, enquanto os soldados de Saul passavam do outro lado da pedra. O Erchancha de Davi, esse amor de entranhas por Deus, não é o produto de uma vida fácil. É o produto de décadas de caverna, de deserto, de perigo, de noites, como a do Salmo 17. É o amor que só nasce depois de você ter visto Deus agir, onde nenhuma força humana chegava. Se você está nessa jornada, se você está construindo esse tipo de fé que vai fundo, compartilhe esse vídeo com alguém que também quer mais do que superficialidade religiosa. Se inscreva no canal, se até aqui esse conteúdo tem gerado valor para você. Clica aí no gostei e vamos seguir, porque o Salmo 18 é extenso e ainda tem muito mais por vir nesse vídeo. Fecha os olhos, imagina isso, não como poesia, como evento, como algo que realmente aconteceu na experiência de Davi. Não necessariamente de forma literal, com trovões visíveis e fumaça física, mas de forma que foi tão real, tão avassalador, tão além de qualquer explicação humana, que a única linguagem disponível era a da teofania, a aparição de Deus em poder total. Os teólogos chamam isso de linguagem teofânica, uma tradição que começa no Sinai, em Êxodo 19, passa pelo chamado de Elias na caverna, em 1 Reis 19. Aparece em Ezequiel 1 e chega ao Apocalipse. É a linguagem do encontro com Deus, quando Deus decide mostrar quem ele é sem filtro. Tem um detalhe histórico fascinante aqui, que a maioria dos leitores nunca percebe: a linguagem de Deus, cavalgando sobre um querubim e voando nas asas do vento. No versículo 10, é deliberadamente paralela à iconografia dos reis assírios e babilônios, que se representavam em carros de guerra puxados por animais alados como símbolo de poder divino. Davi está usando a linguagem de poder mais imponente do seu mundo, a iconografia imperial dos grandes impérios vizinhos, e aplicando-a ao Deus de Israel. Está dizendo: tudo que os imperadores de Assíria reivindicam simbolicamente com suas carruagens e animais alados, o meu Deus faz de verdade. Não é símbolo, é realidade. E o versículo 16 traz um momento em que toda aquela demonstração cósmica de poder converge para um ponto específico, pessoal e surpreendentemente delicado. Estendeu a mão do alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas. De repente, a escala colapsa, do cosmos inteiro tremendo, dos fundamentos dos montes sacudindo, das setas divinas e dos relâmpagos. Chegamos a uma mão estendida que toca um homem específico e o puxa para fora das águas, como um pai que se joga num rio para salvar um filho. Toda a majestade do versículo 7 ao 15 resulta no versículo 16, numa mão estendida para uma pessoa, o Deus que moveu os fundamentos dos montes o fez para salvar um homem. E esse homem era Davi, e esse homem pode ser você. Agora imagina você ali, no momento em que Davi está escrevendo esses versículos. Ele está do outro lado. Saul morreu. Os inimigos estão subjugados. O trono é seu. E em vez de esquecer as cavernas, em vez de enterrar os anos de deserto como memórias embaraçosas de fraqueza, Davi os registra em detalhe. Cada momento de afogamento, cada corda do sepulcro, porque ele sabe que a grandeza da salvação é diretamente proporcional à profundidade da situação de onde você foi tirado. Quanto mais fundo você estava, mais alto é o testemunho de quem te puxou para fora. Os versículos 20 a 24 trazem de volta a afirmação de inocência que já vimos no Salmo 17. Mas agora, num tom diferente. Não é mais a urgência da noite com os inimigos cercando a casa. É a reflexão serena de quem olha para trás e vê o padrão. O Senhor me retribuiu, segundo a minha justiça, segundo a pureza das minhas mãos, me recompensou. E é aqui que precisamos ter o mesmo cuidado que tivemos no Salmo 7 e no Salmo 17. Davi não está reivindicando justificação por mérito, no sentido teológico. Ele está descrevendo que na situação específica da sua perseguição por Saul, ele agiu com integridade. Ele não matou Saul quando pôde. Não se canta sobre ele. Não usou métodos desonestos para chegar ao trono. E Deus honrou essa integridade. Isso é a lei da semeadura e da colheita funcionando no plano histórico. Não a doutrina da justificação por fé sendo substituída por obras. Os versículos 32 a 45, então, se transformam num hino de guerra que é de uma intensidade poética impressionante. Deus que cinge Davi de força, que torna os seus pés como pés de corça, que treina suas mãos para a guerra,
e os seus dedos para a batalha, que dá o escudo da salvação e cuja destra o sustenta. Cada imagem é específica, é militarmente precisa, é a experiência concreta de um guerreiro descrevendo como o suporte sobrenatural se manifestou no combate físico. Davi não está sendo metafórico aqui, está dizendo que em cada batalha específica havia uma dimensão que ia além das suas habilidades naturais. E tem um detalhe que pouquíssimas pessoas percebem no versículo 29. Com o teu auxílio, posso ultrapassar uma muralha. Em hebraico, a imagem é de saltar sobre um muro, de superar uma barreira que por força própria seria insuperável. Charles Spurgeon, comentando esse versículo no seu Tesouro de Davi, disse que esse é o versículo do crente que enfrenta o impossível, não o versículo de quem está num campo aberto com vantagem de números. É o versículo de quem está olhando para uma muralha que vai até o horizonte e diz: com o teu auxílio, vou passar por cima. O cruzamento com Romanos capítulo 15, versículo 9, é direto e surpreendente. Paulo argumentando que Cristo veio para que os gentios também glorificassem a Deus. Cita o Salmo 18, versículo 49. Por isso te louvarei entre as nações e cantarei ao teu nome. Paulo está usando a declaração de louvor de Davi depois da sua vitória militar como prova de que o plano de Deus sempre incluiu as nações, além de Israel. O contexto original era Davi louvando Deus por vitória sobre inimigos. Paulo o usa para mostrar que o louvor de Davi entre as nações prefigurava o dia em que gentios de toda a terra se juntariam ao louvor do povo de Deus. O Salmo 18 é mais missionário do que parece. E o cruzamento com o livro de Apocalipse capítulo 19 é de arrepiar. A descrição de Cristo voltando em Apocalipse 19, versículos 11 a 16. Com os olhos como chama de fogo, com exércitos celestiais, com uma espada saindo da boca. Ecoa diretamente a linguagem da teofania do Salmo 18. João, escrevendo em Patmos, estava usando a linguagem de Davi para descrever o que viu. O mesmo Deus que desceu para salvar um homem perseguido no deserto de Judá vai descer de novo na consumação da história para salvar o seu povo e estabelecer o seu reino de forma final e irrevogável. A teofania do Salmo 18 é um ensaio do que ainda está por vir. Quero te perguntar uma coisa para você deixar a resposta nos comentários. Qual foi o momento da sua vida em que você viu Deus agir de um jeito que não tinha explicação humana? Pode ser uma cura, pode ser uma provisão impossível, pode ser uma porta que se abriu quando todas as outras estavam fechadas, pode ser simplesmente uma paz que desceu no meio do caos. Conta aqui embaixo, porque o testemunho é o que alimenta a fé de quem ainda está nas cavernas, de quem ainda está no deserto, de quem ainda está olhando para a muralha que parece intransponível. O seu Echancha, o seu amor de entranhas por Deus, nascido de uma experiência real, é o que alguém que está assistindo esse vídeo agora precisa ouvir. O Salmo 18 é o testemunho mais longo e mais completo de Davi, 50 versículos que percorrem toda a trajetória. O afogamento, o grito, a descida de Deus, a mão estendida, a batalha vencida, o louvor que transborda para as nações e, no centro de tudo, uma declaração de amor com uma palavra que nunca mais aparece na Bíblia nesse contexto. Ercancha, amor de entranhas. Amor que nasceu nas cavernas e sobreviveu ao deserto e saiu do outro lado mais forte do que entrou. Deus desceu por causa de um grito, moveu os fundamentos dos montes, estendeu a mão, tirou das muitas águas. E quando tudo terminou, o homem que foi tirado das águas não foi embora vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele escreveu 50 versículos, ele cantou, ele louvou entre as nações. Porque quando você foi tirado de onde Davi foi tirado, o silêncio não é mais uma opção. No próximo salmo, Davi para de olhar para a sua própria história e levanta os olhos para o céu. O Salmo 19 é a contemplação mais bela da revelação geral e da revelação especial de Deus que existe em toda a literatura bíblica. Os céus anunciam a glória de Deus. Dia após dia derramam linguagem. Noite após noite mostram ciência. E então Davi olha para a lei do Senhor e diz que ela vale mais do que muito ouro refinado. C.S. Lewis chamou o Salmo 19 de o poema mais grandioso da Bíblia. Depois de tudo que você viu nessa série, você vai entender por quê. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, curta e compartilhe. Isso me ajuda muito a continuar com a criação de vídeos como esse. Não perca o Salmo 19.
Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E até o próximo vídeo.